Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos e inscritos. Como passar o dia, como já havia anunciado mais cedo, que eu não teria como fazer o vídeo pela manhã, estaria fazendo à noite. E eis-me aqui, amém? Para passar o nosso devocional. Espero que sim. Encontra-se no livro de Mateus, capítulo 25, glória a Deus, e vai falar sobre as 10 virgens. Amém, irmãos? Mais uma vez quero agradecer a cada um que tem colaborado, dando seu likezinho, amém? Que vocês possam curtir bastante. Comentem, podem estar pedindo orações, amém? Também, como todo dia depois da palavra nós oramos, aí vamos estar orando também pelos pedidos. Amém, irmão? Porque nós precisamos nos cobrir um ao outro com oração. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu espero que fique legal, porque não estou achando uma posição para a câmera hoje, mas vai ficar assim. Amém? Então, todos acharam o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1 até o 13, que vai falar sobre as virgens prudentes e as virgens loucas. Amém? O verso 1 vai dizer: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram. Todas adormeceram. Mas à meia-noite veio-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos dos vossos azeites, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide, antes ao que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra dessa noite, no nosso devocional, vai falar sobre vigilância, sobre prudência, sobre termos o cuidado de estarmos preparados, amém? Porque aqui vai dizer que então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O Senhor, ele está aqui fazendo uma comparação, quer dizer que é semelhante, né? E nós vamos ver que entre essas 10 virgens, tem 5 delas que é prudente. Porém, tem 5 delas que são insensatas, são loucas. Como assim? Porque a palavra do Senhor vai dizer que se nós conhecemos a palavra e não a praticamos, era melhor que nós não tivéssemos conhecido a verdade,
né? E ele naquele dia ele não terá ninguém por inocente, meus amados. Então a palavra do Senhor aqui está dizendo que dessas 10 virgens, 5 eram loucas. Por quê? Porque elas estavam indo fazer e percorrer uma caminhada. Elas estavam indo ao encontro de alguém. E o que eu vou entender nessa noite, nessa mensagem, é que durante uma caminhada, durante um percurso, tem os seus obstáculos, tem os seus contratempos. E quando nós estamos indo de encontro a alguém ou a alguma coisa em determinado lugar, pode haver um imprevisto de demora, às vezes a pessoa pode se tardar. E se eu não estiver preparado para esperar, certamente eu posso me enquadrar nas virgens loucas. Porque se eu almejo chegar, ou se eu almejo estar diante de uma pessoa por algum motivo, eu preciso me preparar para isso. Amém? Então é a mesma coisa quando você vai fazer uma entrevista, irmão, de emprego ou de qualquer coisa, você precisa se preparar para aquilo. Se preparar para fazer um vestibular, você se prepara para fazer uma consulta, você se prepara para fazer um exame. Então, tudo há um preparo e não é diferente, nunca seria diferente a nossa trajetória daqui ao céu. Há um preparo. E o que eu e você fazemos aqui nessa terra é o nosso preparo. Nós estamos percorrendo, nós estamos fazendo uma caminhada aonde eu e você dormimos, aonde eu e você descansamos, mas nós, todavia, temos que ter reserva. Que reservas são essas? Há dias, irmão, que nós achamos que não há necessidade de orarmos, porque estamos bem. Há dias que não há uma necessidade de jejuar, porque nós nos sentimos bem espiritualmente. Certo, às vezes isso acontece. Só que a gente às vezes não entende porque que mesmo assim, às vezes nós jejuamos, nós oramos, subimos monte, intercedemos, buscamos, estudamos, meditamos. E às vezes a gente diz, mas eu tô tão bem, eu tô tão, né? E isso é reservas com Deus. Isso são reservas. Porque o dia mal chega. E vai chegar o dia que você não tem ânimo para orar, vai chegar o dia que você não tem ânimo para ler, vai ter o dia que você não tem tempo. Você se afoga de muitos a fazer e você não tem tempo e nem tem reservado esse tempo de buscar o Senhor. Não tem tempo de ir no monte, não tem tempo de ir numa consagração, não tem tempo de ir no culto, não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de ir numa oração, não tem tempo, sempre vai ter um desculpa, não tenho tempo porque eu fui trabalhar, não tenho tempo porque hoje eu cheguei tarde, não tenho tempo porque amanhã eu vou levantar cedo, não tenho tempo porque meu filho vai vir para casa, não tenho tempo porque eu estou tomando conta do meu neto, e assim nós vamos esquecendo que nós estamos fazendo uma corrida, caminhando uma carreira, caminhando uma estrada e que foi, como é que se chama? Foi nos feita uma proposta de percorrer uma carreira e essa carreira nos levará aos céus. E nós entendemos que durante este percurso eu posso tosquenejar, eu posso fazer como elas fizeram, dormir. E quando eu me despertar, será que vai ser tarde? Ou será que eu vou ter tempo de buscar azeite? A palavra é bem clara, irmão. As prudentes, a que levaram o azeite consigo, quando disseram, aí vem o noivo, elas se levantaram e foram ao encontro dele. E as insensatas, vendo que suas lâmpadas tinham se apagado, pediram azeite para as prudentes. Só que elas eram tão prudentes ao ponto de dizer não, irmão. Porque você ser bom não é dizer sim o tempo todo. Porque quando você diz não, você também está sendo prudente.
está sendo bom consigo mesmo. Amém? E foi o que essas 5 virgens disseram para as 5 virgens loucas. Vai até o que vende, compra azeite para vós, para que não nos falte a nós e a vós. Elas quiseram dizer que se elas dessem da reserva delas para as loucas, poderia ser que durante a trajetória viesse faltar não só para as 5 loucas, mas para as prudentes também. Porque chega momento na minha e na tua vida, irmão, que nós temos que entender que o que nós temos de reserva não é para ser emprestado. Não é para ser vendido, não é para ser dado a ninguém. Mas é para nos servir. A nossa reserva é para nós. E elas vão dizer que as lamparinas delas estão apagadas e pediram um pouco do azeite das virgens. E elas disseram, não, vai ao que vende, compra para vós, para que não venha faltar a nós e a vós. E elas saíram. A palavra diz que, e tendo elas ido comprá-lo, chegou quem? Quem elas estavam esperando. Às vezes, irmão, por você não se preparar antes, quando a tua bênção chegar, você saiu do lugar. O noivo vem. Em vez dela estar lá esperando para ir ao encontro dele, elas tiveram que se retirar para irem se abastecer. Porque não se prepararam no início, no começo. Elas quiseram ir de qualquer maneira. E quando a gente tem um objetivo, nós temos que nos preparar para aquele acontecimento. Para que não aconteça que quando a bênção chegar diante de nós, nós percamos. Porque, às vezes, por falta de orientação, nós perdemos uma bênção. Às vezes, por falta de um pequeno cuidado, nós perdemos a nossa bênção. Nós temos na Bíblia, além das virgens, nós temos como exemplo Ruth. Ela tinha Noemi como sua conselheira. E ela tinha Boaz como seu remidor. E ela teve por muitas vezes oportunidades lá fora. Mas ela em todo tempo ela foi o que? Obediente a Noemi. Ela se dispôs a obedecer Noemi, acompanhar Noemi, fazer e lutar por ela e por Noemi. E nós vamos entender que Ruth estava no lugar certo, na hora certa, e esperou o momento certo da bênção. Porque quem conhece a história de Ruth vai ver que Ruth, ela antes de ser remida por Boaz, a Noemi aconselha a Ruth a se deitar aos pés de Boaz. Talvez nós, nos nossos dias atuais, vamos olhar para essa situação e vai dizer que Noemi teve uma malícia ao induzir Ruth a se deitar aos pés de Boaz. Mas aí a gente vai ver a cultura do povo antigamente, que quando se lança a capa sobre alguém e sobre uma mulher, era ali como um sinal de que ele estava redimindo aquela pessoa. Estava ali dando cobertura àquela pessoa. E Noemi sabia da cultura do povo. Então ela instrui a Ruth. E Ruth, sabiamente e obediente, obedeceu Noemi. Mesmo estando no lugar certo da bênção, ela esperou o momento certo de receber a bênção. Porque ela poderia ter se dado desfrute e ter ficado com qualquer outro homem ou com qualquer outro rapaz, o jovem mais rico ou mais jovem do que Boaz, como o próprio Boaz vai dizer
que boa coisa fez ela a não ir atrás de outros ou de de outros ricos ou de jovem, mas foi até Boaz. Mas ela esperou todo o processo, porque ela foi trabalhar na lavoura de Boaz, catar as espigas que ali se sobejava, que caía. Era tradição naquela época de deixar umas espigas pelo chão para aqueles que não tinham condição de ir lá e colher para se alimentar. E ele observando ela, irmão, ele via a conduta de Ruth e se agradou de Ruth. Mas tanto Boaz como Ruth não se aproveitaram da situação. Nem Boaz se aproveitou de Ruth, nem Ruth se aproveitou da liberdade que Boaz deu a ela. Ele sabia que tinha um remidor antes dele, então ele foi levar até o conhecimento do tal. Ruth, sabendo que ele estava gostando dela, mesmo assim ela não deixou ser conhecida antes do casamento. E todo mundo sabe da história que Boaz acabou casando-se com Ruth, tiveram um filho, daí começou a vir, Davi e veio Jesus, e a gente sabe que Deus não junta pessoas, mas une propósito. E havia um propósito de Deus na vida de Ruth e de Boaz, porque Jesus teria que nascer e precisava de uma família para nascer aqui como homem na terra. E nós vamos entender que Deus ele tem os seus meios de trabalhar, meu irmão. E nós não entendemos. Ele pega uma estrangeira e dessa estrangeira vem a genealogia de Jesus. Começa a história do nosso Salvador. E nós vimos que Ruth estava no lugar certo da sua bênção, assim como as virgens também estavam no lugar certo. Elas só não estavam preparadas, porque esqueceram de se preparar para receber o noivo. E quantas das vezes nós queremos receber a bênção, mas nós não nos preparamos. Vamos de qualquer maneira, de qualquer jeito, e não é de qualquer maneira. Porque se você quer tirar uma carteira de motorista, você vai estudar, você vai fazer prova, você vai fazer teste, você vai fazer um monte de coisa para obter a carteira. Se você quer um diploma, você vai estudar, vai fazer vestibular, vai fazer um monte de coisa para obter o seu diploma. Como é que você quer chegar no céu sem se preparar? E a palavra do Senhor diz que ao despertá-las, quando elas ouvem dizer aí vem o noivo, quando elas se despertam, que as lamparinas delas estão apagadas, que ela pede para as virgens um pouco do azeite, elas negam a ela, não dão, diz não, para que não nos falte a nós e a vós, vai de onde vende e compra. E depois chegaram também, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. E depois que a porta se fecha, irmão, ela não se abre. E nós vamos ter um exemplo da arca. Quando a porta é fechada por Deus, ninguém pode abrir. Quando é fechada pelo homem, Deus abre. Mas quando é Deus que fecha, podem até bater, mas a arca não se abre mais. E a porta se fecha. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E a palavra você vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E aqui é uma prova disso. As virgens
insensatas dizem: Senhor, Senhor, nos abrem a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Claramente, abertamente, sem nenhum pesar, o noivo diz: eu não vos conheço. E, irmão, já pensou a gente estar aqui lutando nessa vida louca que o mundo está vivendo e por algum motivo nós tosquenejarmos, dormirmos na fé, descansar, deixar de buscar, porque a palavra vai nos ensinar também, irmão, lá em Mateus 24, vai dizer que o Senhor vai ali falar sobre os acontecimentos finais, né? E um dos seus discípulos vai lhe perguntar quando seria essas coisas, quando é que isso aconteceria. E ele vai falando, vai explicando e vai dizer que vai acontecer fome, vai acontecer guerra, mas ele vai dizer que ainda não é o fim. Mesmo acontecendo tudo isso, guerra, rumores de guerra, ele vai dizer: olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantarão nações contra nações, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas só são os princípios das dores, ainda não é o fim. Mas ele vai dizer que então hão de entregar para ser desatormentado e matar-se-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso é a palavra de Jesus. Não é por causa de você que as pessoas te odeiam, é por causa daquele que você serve. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso está acontecendo muito no meio da igreja. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Por causa desses falsos profetas que falam em nome de Deus e distorcendo a palavra, mentindo. É por causa deles que muitos vão desacreditar do verdadeiro evangelho. Porque vão se magoar, vão se escandalizar e vão acabar, como é que se diz, se esfriando o amor de muitos por causa dessas coisas. Mas ele vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, irmão, eu e você temos que perseverar até o fim, aconteça o que acontecer. Ainda que você durma, esteja preparado para quando disser, aí vem o noivo, você possa levantar e prosseguir ao encontro do noivo. Para que não aconteça que você fica de fora. Para que não aconteça que ele diz: eu não vos conheço. Porque você cocheou na fé, porque você desistiu, porque você abriu mão do seu chamado, porque você abriu mão daquilo que o Senhor confiou a você. Mas esteja pronto. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu e você não sabemos a hora que Jesus virá, mas ele virá. E ele diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E ele dará a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor.
É difícil, irmão, servir a Deus nesse mundo? É difícil seguir Jesus no mundo que nós estamos vivendo? Se disser que é fácil, não é. Mas o Senhor diz que eu e você temos que ter de bom ânimo. Eu e você precisamos ter bom ânimo. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço. Vai falar no livro de Isaías. Eu te ajudo, eu te esforço, porque Ele sabe o dia da tua fraqueza, Ele sabe o dia da tua angústia, Ele sabe o dia da tua dor, Ele sabe o dia da tua necessidade. Ele sabe que você é pó, que você é barro, que você é feito de uma matéria frágil e que precisa de cuidados. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você ainda nem falou, mas Ele já sabe o que você pensa e o que você vai falar. E o que você vai fazer amanhã. Porque Ele diz que o que é, já era para Ele. E o que há de vir para Ele já existiu, já aconteceu. Então Deus, Ele sabe o que aconteceu hoje e o que vai acontecer amanhã. Então, irmão, nunca você está só. Deus, Ele te conhece, te esquadrinha, te sonda. Então não tem como você mentir para Deus. Mas seja vigilante. Vigiai. Porque a qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor pode me chamar e te chamar. A gente não sabe o dia, a hora que Ele vai nos chamar. Mas eu e você precisamos estar preparados para essa hora. Amém? Guarda essa palavra, medita nela, porque é tempo de nos preparar. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda o que tu tens para que ninguém te tome. A reserva que você tem hoje é para você. Não é para você emprestar para ninguém. O que você tem hoje é teu. Foi Deus que permitiu você ter para teu sustento. Assim como foi com aquela viúva, quando o profeta vai dizer, entre no teu quarto, fecha a tua porta, porque ele ali estava dizendo, porque o que Deus vai te dar é para você e teus filhos. É tanto que quando ela entra, fecha as portas com as suas vasilhas ali emprestadas, começa ali o sobrenatural de Deus, e ela dá a saber ao profeta, ele diz, agora vai, vende, paga a dívida, e o que sobrar, viva com teus filhos. É teu e dos teus filhos. Aprenda com Jesus a dizer não também. Amém, irmão? Vamos estar orando nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nesse momento eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela minha família, pela minha vida, pela minha casa, pelos meus irmãos, os inscritos, por cada um, meu Pai, que está ouvindo essa palavra hoje. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, nos santifica na Tua verdade, na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Nos purifica a mente, meu Pai, nesse momento. Deus, nesse momento também quero estar orando, intercedendo ali por aquele jovem que foi para o seu trabalho, não chegou no seu trabalho, a família estava preocupada e ali foi enviada essa mensagem, pedido de oração por a vida desse jovem. No momento eu não me lembro o nome, Pai, mas o Senhor sabe de quem estou falando. Que o Senhor vá ao encontro dele, aonde quer que ele se encontre nesse momento, Pai. Oh, Deus, o Senhor entende, o Senhor compreende, sabe a dor dessa mãe que pediu essa oração. Então vá ao encontro, Pai, nesse momento, aonde quer que ele se encontre,
E aonde quer que essa mãe se encontre nesse momento, que o Senhor possa fazer o teu agir, o teu sobrenatural. Pai, nós não podemos fazer muita coisa a não ser interceder e orar. E o Senhor faz o impossível. E nós entregamos nessa noite essa causa em tuas mãos, Pai. Haja conforme a tua vontade, o teu querer. Destrava, quebra os grilhões, os ferrolhos de ferro. Joga por terra todo o mal, Senhor. Toma cada vida, meu Pai, que se encontra nesse momento em angústia, em aflição. Toma os meus escritos também, meu Pai, diante de Ti. Visita cada um nessa noite com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu bálsamo, Senhor. Entra com providência, começa a jogar por terra tudo aquilo que impede dos Teus filhos alcançar, obter a vitória. Tira esse espírito de desânimo, joga por terra toda frieza espiritual. Renova a fé, a força, a esperança dos Teus servos. Enche e capacita eles com o Teu poder, com a Tua graça. Derrama do Teu bálsamo, Senhor, sobre a vida de cada um nesta noite. Pai, eu louvo, eu agradeço, Senhor, por cada escrito, por cada família, meu Pai, que me recebe no seu lar. Que o Senhor entra com providência, que o Senhor entra com esperança, que o Senhor entre com resposta nessa noite. Começa, meu Pai, a fazer mudança, começa a fazer transformação, começa o Senhor, meu Pai, a agir a favor da tua igreja, do teu povo, dessa gente, meu Pai, que não sabe mais o que fazer porque está desanimado, está triste, meu Pai. Oh Deus, tu sabe a luta, a peleja. Ajuda, esforça teus filhos nessa noite, eu te peço. Dá uma noite de sono reparador. Pai, que o Senhor venha cobrir eles com teu manto sagrado. Passa teu sangue nos umbrais e portas e janela. Começa a jogar toda a palavra de maldição por terra. Repreende tudo aquilo que não provém do Senhor. Corta o arco, quebra a lança. Oh Deus amado, que o Senhor venha, meu Pai, entrando com providência. Faça esse mar, meu Pai, se aquietar. Faça essa guerra passar, acabar. Pai, que haja vida, que haja mudança, que haja transformação nesse lar, nessa família, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é o que eu te peço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é o que eu te peço, Pai. Socorre teu povo, socorre teus filhos, em nome de Jesus, e dá vitória. Toma minha casa, toma minha família, meus filhos, meu casamento em tuas mãos. Nos cobre com teu sangue, passa teu sangue nos umbrais e portas e janelas da minha casa, nos 4 cantos da minha casa, nos quartos do meu filho, da minha filha. Em nome de Jesus, lava minha casa com teu sangue, repreende todo o mal, joga todo espírito de retaliação por terra que eu te peço nessa noite e dá a vitória para o teu povo, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus, graça e paz, receba a tua vitória. Sai daqui hoje crendo que o Senhor é contigo. Beijo no coração de cada um. Que todos possam ter uma noite abençoada e amanhã um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.